Olá pessoal, bem-vindos a mais um Sextou S. Hoje vamos continuar nossos estudos com as questões do vestibular 2023.2. Questão 1. Na fórmula química de um composto orgânico, a soma dos números de oxidação de todos os átomos é igual a zero, sabendo que o número de oxidação do átomo do carbono varia de -4 a +4. Observe as seguintes proposições para a determinação do número de oxidação do átomo de carbono em um composto orgânico, considerando a atribuição dos valores a cada uma das 4 ligações que partem do átomo de carbono. Aqui a gente vai analisar os 3 pontos. Primeiro ponto, nas ligações com outros átomos de carbono, atribui-se valor zero. De imediato a gente já vê que esse item está correto, pois em ligações carbono-carbono não há diferença de eletronegatividade significativa para que um átomo de carbono exerça uma atração maior sobre os elétrons do que o outro, resultando em um valor de oxidação de zero para essa ligação em relação ao carbono em questão. Ponto 2. Atribui-se valor mais 1 para cada ligação com elementos eletronegativos. Este ponto também está correto, pois quando o carbono se liga a um elemento mais eletronegativo, como o oxigênio, nitrogênio ou halogênios, o carbono perde efetivamente um elétron para cada ligação, resultando em um valor de mais 1 para cada uma dessas ligações. E por último, o ponto 3. Nas ligações com o átomo de hidrogênio, atribui-se o valor -1. Também está correta, pois o hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. Portanto, em uma ligação carbono-hidrogênio, o carbono atrai os elétrons mais fortemente, ganhando efetivamente um elétron, o que resulta em um valor de -1 para cada ligação com o hidrogênio. Portanto, o item correto é o item D. Questão 2. A reação fundamental para o processo da vida, a fotossíntese, é uma reação de oxirredução. Assinale a opção que apresenta corretamente a equação desta reação com os respectivos elementos que oxida e reduz. Analisando o item A, B, C e D, podemos observar que o item correto é o item A, pois essa equação representa a conversão de dióxido de carbono e água em glicose e oxigênio, utilizando a energia da luz solar. Na fotossíntese, o carbono no CO2 tem um número de dióxido de +4 e na glicose, o carbono tem um número de oxidação médio de 0. Essa diminuição no número de oxidação indica que o carbono sofre redução. Por outro lado, o oxigênio na água tem um número de oxidação de -2 e no oxigênio molecular tem um número de oxidação de 0. Esse aumento no número de oxidação indica que o oxigênio sofre oxidação. Questão 3. Considerando as características do átomo e do elemento químico, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo. Primeiro item. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. É verdadeiro. O número de massa de um átomo é de fato a soma do número de prótons e do número de nêutrons presentes no núcleo. Segundo item. A massa atômica é a massa de um átomo que equivale à massa dos prótons mais a massa dos elétrons. Falso. A massa atômica de um átomo é a massa total de suas partículas, incluindo prótons, nêutrons e elétrons. Terceiro item. A massa atômica dos elementos químicos é a média aritmética das massas atômicas dos isótopos de um elemento químico. Item falso. A massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas atômicas de seus isótopos naturais, levando em conta a abundância relativa de cada isótopo e não uma média aritmética simples. Último item. A massa molar é a massa correspondente a um mol de uma substância química. Verdadeiro. A massa molar é definida como a massa de uma substância que contém um mol de entidades elementares e é expressa em gramas por mol.
Logo, o item correto, item C. Questão 4. Anidrido acético é usado para a acetilação da celulose a acetato de celulose para filmes fotográficos. Na indústria têxtil, é utilizado para a obtenção do acetato raio. Atente para a equação da reação de obtenção do anidrido acético a partir do ácido acético apresentado a seguir. No que diz respeito ao anídrico orgânico de ácidos carboxílicos, assinale a afirmação verdadeira. Item A. São compostos derivados de reações de hidratação dos ácidos carboxílicos. B. Na sua formação, ocorre condensação de moléculas de ácidos carboxílicos com ganho de uma molécula de água. C. O anídrido é formado quando a valência do carbono em um dos seus ácidos carboxílicos interage com a valência do carbono do outro ácido carboxílico. D. São compostos orgânicos oxigenados originados a partir de uma reação de eliminação ou desidratação entre dois ácidos carboxílicos. A afirmação verdadeira sobre anidridos orgânicos de ácidos carboxílicos é o item D. A imagem e o texto introdutório mostram a formação do anidrido acético a partir de duas moléculas de ácido acético com a eliminação de uma molécula de água. Anidridos de ácidos carboxílicos são formados pela eliminação de uma molécula de água entre duas moléculas de ácidos carboxílicos, ou seja, uma reação de desidratação ou condensação que libera água. As outras informações estão incorretas. No item A, os anidridos não são derivados de reações de hidratação, mas sim desidratação. Item B, na sua formação ocorre condensação, mas com perda de uma molécula de água, não com ganho. E o item C, embora haja interação entre os carbonos, a descrição da formação do anidrido é mais precisamente a eliminação da água, não apenas a interação das valências dos carbonos. Questão 5. Assinale a opção em que o composto orgânico é inexistente. Analisando os itens, a alternativa em que o composto orgânico é inexistente é o item A, pois o átomo de carbono 2 faz parte da ligação tripla e é um carbono sp, e só pode formar duas sigma, uma com carbono 1 e outra com carbono 3. Não há espaço para uma substituinte adicional ligada ao carbono 2. Portanto, o nome indicado é estruturalmente impossível. Questão 6. Foi realizada uma experiência cujo procedimento adotado foi o seguinte. Misturou-se em um becker 20 ml de uma solução removedora de esmalte, água, etanol e acetato de etila, com 20 ml de aguarras, solvente formado por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos. Agitou-se a mistura e observou-se a formação de duas fases. Separou-se a fase superior da fase inferior, transferindo-a para outro becker. Colocou-se um pedaço de isopor dentro do becker, contendo a fase superior, e observou-se que o isopor dissolveu, restando no final um resíduo pegajoso. Com relação a essa experiência, assinale a afirmação verdadeira. Item A. Ocorreu com o isopor fortalecimento das interações entre as cadeias poliméricas e, devido a isso, o isopor dissolveu. B. O acetato de etila é um composto orgânico que pertence à função das cetonas. C. Sabendo que a aguarras não é solúvel em água, é correto afirmar que a fase inferior contém etanol e água. D. Hidrocarboneto alifático é aquele que apresenta anéis de benzeno em sua estrutura. Analisando as opções, o item A está incorreto, pois a dissolução implica no enfraquecimento das interações intermoleculares. No item B também está incorreto, pois o acetato de etila é um éster, não uma cetona. Item C. Afirmação correta. A água e o etanol são polares e se misturam, formando a fase mais densa. E o item D. Afirmação incorreta. Hidrocarbonetos com anéis de benzeno são aromáticos, não alifáticos. Questão 7. O Brasil possui cerca de 45% das reservas naturais de grafite do mundo. O grafite é a matéria-prima do grafeno, cuja existência foi prevista na década de 1950 por Linus Pauling e isolada em 2004 por André Gey e Constantin. O grafeno é um material de aplicações na dessalinização da água, em filtros para a redução de emissões de gás carbônico, na detecção de doenças, na fabricação de microchips,
e em baterias recarregáveis. No grafeno, item A, cada átomo de carbono está ligado a outros 4 átomos. B, a geometria da molécula é trigonal plana. C, as ligações entre carbonos são do tipo σsp. D, a sua estrutura compacta o torna mal condutor de eletricidade. A alternativa correta, B, a geometria da molécula é trigonal plana. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono que consiste em uma única camada de átomos de carbono arranjados em uma estrutura hexagonal bidimensional. Questão 8. Estudantes de Química da FECLESC, UESC Quixadá, que completou 40 anos em abril de 2023, determinaram com relativa precisão o teor de etanol na gasolina. Para obter o resultado almejado, misturaram 100 ml de gasolina com 100 ml de água e observaram a formação de 2 fases, uma delas com a mistura álcool e água e a outra contendo apenas gasolina. Para medir o volume da gasolina remanescente e efetuar os cálculos percentuais de maneira mais adequada, o procedimento foi efetivado em um equipamento conhecido como item A, proveta, B, bureta, C, Becker ou D, Erlenmeyer. Para medir o volume da gasolina remanescente e efetuar os cálculos percentuais de maneira mais adequada no experimento descrito, o equipamento utilizado é a proveta. Item correto, item A. A proveta é um equipamento de laboratório cilíndrico e graduado, utilizado para medir volumes de líquidos com boa precisão, sendo adequada para o ensaio de determinação do teor de álcool na gasolina, onde se observa a formação de fases e a medição dos volumes resultantes. Questão 9. O postulado que afirma o grau de ionização de um ácido aumenta com a sua diluição é atribuído a item A, Arrhenius, B, Nernst, C, Ostwald, D, Henry. Analisando os itens, a opção correta é o item C, Ostwald. A lei da diluição de Ostwald foi formulada por Ostwald, estabelece que, para um eletrólito fraco, o grau de ionização aumenta com a diluição da solução. Isso ocorre porque a diluição diminui a concentração dos íons, deslocando o equilíbrio da reação de ionização para o lado dos produtos, conforme o princípio de Le Chatelier. Questão 10. Uma mistura constituída por 62% de estânio e 38% de chumbo tem ponto de fusão definido igual a 183 graus Celsius. Essa mistura é classificada como item A, heterogênea e eutética, B, homogênea e azeutrópica, C, heterogênea e azeutrópica, D, homogênea e eutética. Analisando as informações da questão e os itens, podemos afirmar que essa mistura é classificada como homogênea e eutética. Item D. Uma mistura de 62% de estânio e 38% de chumbo é uma liga metálica, que é um tipo de mistura homogênea. Além disso, o fato de possuir um ponto de fusão definido indica que se trata de uma mistura eutética, que se comporta como uma substância pura durante a fusão, fundido em uma temperatura constante. Encerramos mais um Sexto US com muita dedicação. Lembre-se, cada questão resolvida é um passo mais perto da sua aprovação. Continue acreditando no seu potencial e siga firme nos estudos.